Hebreus, capítulo 12, versos 4 ao 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as vossas mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: Deus corrige seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Depois que o escritor aos Hebreus concedeu para os irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, tantos exemplos de fé e vitórias de muitas formas de sofrimentos, dos quais eles estavam passando no primeiro século, o propósito de tudo faz sentido na disciplina de Deus. Tudo que eles estavam passando era para o bem deles. Tudo que nós sofremos tem um proveito espiritual. Isso nós precisamos ter em mente nos dias de dificuldade, nos dias de sofrimento, nos dias de tribulação, nos dias que nós dizemos: hoje meu dia, hoje minha semana, hoje meu mês está muito difícil. Muitas coisas ruins têm me acontecido. Muitas coisas têm me colocado à prova. E aí você precisa discernir isso, entendendo que todas as coisas que nos acontecem para o nosso próprio bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós iremos ver esses versos aqui, dos quais eu li para os irmãos, da seguinte maneira. Verso 4: Não há nada tão ruim que não pudesse piorar. Nada tão ruim que não pudesse piorar. Essa é uma das primeiras coisas que nós podemos perceber, pelas quais os irmãos hebreus deveriam estar atentos. O escritor vai dizer, de acordo com o verso 4, ele vai dizer: ora, na vossa luta
contra o pecado, ainda não tem de ser resistido até ao sangue. E aqui, a linguagem do escritor é aquela linguagem, sabe, quando as lutas, não sei vocês, mas algumas pessoas assistem lutas. Luta hoje é um esporte. Tem MMA, UFC e tantas outras formas de lutas, em que duas pessoas ou mais, depende das regras, elas começam a se bater na outra pessoa. E tem os níveis, os pontos pelos quais o tempo vai passando e uma vai ficando cansada, outra também, e uma vai se ferindo, a outra também, e naquele processo de luta, chega ao ponto em que um ou outro começa a sangrar. Na luta, um ou outro começa a sangrar. E essa é a linguagem. E aqui ele usa essa linguagem para dizer: irmãos, é como se ele estivesse dizendo, não há nada tão ruim que não possa piorar. Em meio ao nosso sofrimento, tem como nós erguermos os nossos olhos ao Senhor, clamar por misericórdia e compaixão, pedir forças ao Senhor para vencermos e assim triunfarmos, ainda que para nós pareça tão difícil. Ainda que parecesse tão difícil para os irmãos hebreus, eles deveriam suportar. E o que também pode nos parecer aqui, a orientação do escritor aos hebreus para os irmãos que estavam sofrendo, é que não estavam sofrendo tanto assim. Não é que o escritor aos hebreus esteja fazendo descaso ao sofrimento dos irmãos, mas passando a ideia para eles de que não estava tão pior quanto parecia. E se eles achavam que estava difícil, poderia piorar. Não foi o caso, mas é basicamente isso, irmãos. É basicamente isso. Os irmãos hebreus, eles precisavam ter isso em mente. Está difícil, está muito complicado. E ele fala: na vossa luta contra o pecado. Havia pecado pelos quais eles estavam lutando. E aqui, de acordo com o contexto, o pecado seria a tentação de abandonar Cristo, abandonar a igreja, voltar ao judaísmo ortodoxo. Seria a apostasia, abandonar a Cristo e abandonar a fé. De acordo com os versos 5 ao 6, ele nos traz a seguinte palavra: de não esquecer e nem desprezar a correção. Não esqueça e nem despreze a correção. Verso 5 nos diz: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Veja, primeiramente, o que acontece? Quando a disciplina vem, quando a correção de Deus vem, uma das coisas que podem acontecer na vida da pessoa que está sendo corrigida é esquecer, agir ou pensar como que se nada tivesse acontecido. Isso demonstra uma dureza de coração. Ao estarmos sendo corrigidos pelo Senhor, nós devemos levar em consideração tudo aquilo que está acontecendo conosco, para ponderar, pensar
estarmos atentos a fim de que tenhamos o maior proveito. E não esquecermos, como se nada tivesse acontecendo em nossas vidas, ou fingirmos que nada está acontecendo. As lutas são reais, as tentações são reais, as provações são reais, e nós precisamos estar atentos a fim de tirarmos o maior proveito. O que é que Deus está me ensinando com tais sofrimentos, com tais aflições? Filho meu, diz ainda no verso 5, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Uma das coisas que acontecem com filhos, e aqui ele usa essa linguagem, e aqui ele está citando Provérbios 3, 11 e 12, o que acontece com filhos quando estão sendo disciplinados, o que pode estar acontecendo, é que quando a correção vem, o coração se endurece de tal maneira, que é como se estivesse desprezando a correção. Eu lembro que quando eu estava sendo corrigido pelo meu pai, juntamente com meu irmão, por causa de uma briga entre nós, ele nos colocou de joelhos, e ele batia em mim e batia nele, um do lado do outro. Ele batia em mim e batia no meu irmão, batia em mim e batia no meu irmão. E teve um ponto em que eu caí em lágrimas e chorei muito. Tamanha era a dor e o sofrimento da pisa que estávamos recebendo. Mas meu irmão não, enquanto ele apanhava, ele se endurecia, ele fechava os dentes, ele engolia o choro, ele endurecia. Estou usando este exemplo para expressar aos irmãos o que acontece, o que pode estar acontecendo na vida de pessoas que quando recebem o sofrimento, ao invés de se quebrantarem, se endurecem. Ao invés de se humilhar diante de Deus e reconhecer que tais sofrimentos estão acontecendo em sua vida para um maior proveito, para uma maior aproximação com Deus, não se endurecem e desprezam a correção. Verso 6 nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, o que Deus está fazendo no meio do seu povo, as formas de sofrimentos das quais nós não conseguimos fugir, que são inevitáveis. Sabe aquela coisa de quanto mais eu fujo de problema, mais aparece? Quanto mais eu evito, mais surge. Quanto mais eu luto para permanecer firme nos caminhos do Senhor, parece que mais problemas surgem para nos afastar dos caminhos do Senhor, nos tentar e nos fazer enfraquecer a ponto de nós sairmos dos caminhos do Senhor e abandonarmos a fé. As tentações são muitas, as provações são variadas, mas nós precisamos estar atentos para não esquecermos o que estamos passando e nem desprezar a correção. Uma das coisas que acontecem também na vida de pessoas quando estão sofrendo é que depois, quando passa o sofrimento, é como se nada tivesse acontecido e voltam a fazer coisas erradas de novo, como se nada tivesse acontecido. Não deve ser assim conosco, não deve assim
ser com a gente, povo de Deus. Vejamos os versos seguintes, versos 7 e 8. Nós podemos perceber a maior prova de que são filhos de Deus, os que são corrigidos, de que nós somos filhos de Deus. Uma das razões pelas quais nós somos disciplinados, somos corrigidos e vem certos sofrimentos em nossas vidas, é para que saibamos que Deus se importa com a gente. É o contrário. É o contrário. Tem pessoas que quando estão sofrendo, estão angustiadas a tal ponto, focadas nos seus problemas, que dizem: Deus não se importa comigo. Deus não me ama. Deus não me vê. Porque se Deus me amasse, se Deus se importasse comigo, se Deus estivesse olhando para mim em meio ao meu sofrimento, Ele viria em meu encontro e Ele viria para me socorrer e livrar-me de tais sofrimentos, desta dor. Mas não é o contrário. A maior prova de que nós somos filhos de Deus é em meio aos sofrimentos também. Não é só quando estamos bem. Vejamos, verso 7. É para a disciplina que perseverais, ou seja, é para vencermos as lutas, é para triunfarmos sobre as tentações, as provações, é para que sejamos conduzidos pela disciplina de Deus, a correção de Deus, e nós devemos estarmos perseverantes nisso. Deus vos trata como filhos, diz a palavra de Deus. Pois que filho há que o pai não corrige? E se nós pudéssemos dizer, nós diríamos: há muitos filhos que os pais não corrigem, não colocam na linha, não disciplina, não corrige, deixa eles desbandados, fazendo o que quer da vida. Há muitos pais negligentes. Mas aqui a ideia dos escritores hebreus é uma ideia padrão de pais, mães e pais que se preocupam com a vida do seu filho, de maneira que o que for necessário fazer para corrigir o filho, eles irão fazer. E que for necessário limitá-los, irão limitar. Um pai e uma mãe que querem o bem ao seu filho, não deixa eles fazerem o que quer. Bom, não deveriam. E aí, essa é a linguagem de pais padrão que o escritor aos Hebreus usa para trazer a ideia de que o nosso Pai dos céus, nosso Deus, Ele é assim com os seus filhos, Ele é assim com os crentes, os cristãos, os discípulos de Jesus. Verso 8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Veja, isso não é só com você. Alguém poderia levantar a mão e dizer assim: por que essas coisas só acontecem comigo? Não é só com você. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus estão debaixo de disciplina e de correções, a fim de que caminhem conforme a vontade do Pai. Isso não é só com alguns. Isso não só acontece com alguns. Isso nos faz entendermos que nós não somos uma ilha. Que nós não somos pessoas pelas quais sofremos de maneira que pareça que só nós sofremos. O sofrimento e as provações em meio do povo de Deus é com todos. É com todos. E aí, continuando, a palavra de Deus nos diz: logo, sois bastardos e não
filhos. Pessoas que vivem no pecado, que estão pecando e que estão tranquilas. E que pensam que são filhos de Deus, estes sim precisam repensarem essa filiação com Deus. Porque não é o que parece. Não é o que parece. Os bastardos é que não são disciplinados. E aqui é uma linguagem, né, do tempo mais antigo, onde os grandes homens poderosos na época tinham suas esposas pelas quais eles casavam e tinham mulheres à parte, as quais eles não casavam. Os filhos bastardos, eles simplesmente se preocupavam em dar uma pensão, né, não deixar faltar as coisas que eles precisavam, mas os filhos da esposa não. Eles tinham que estudar, tinham que fazer todas as disciplinas, deviam viver de forma regrada, de forma cuidadosa, e eles se preocupavam ainda mais com estes, mas não com os outros, os que eram fora do casamento. E tem sido assim até os dias de hoje. Acontece isso ainda nos dias de hoje, em que famílias são fragmentadas, destruídas, e que os pais se preocupam mais com uns do que com os outros. Uns porque são filhos do casamento, outros porque são os considerados bastardos, os fora do casamento. Mas aqui, nesta linguagem, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser disciplinados. Nós devemos ser disciplinados. Não é uma coisa que talvez aconteça, é algo que é necessário em nossas vidas. Continuando. Verso 9 ao 10. Maior submissão e melhor proveito. Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os seus filhos para maior submissão e melhor proveito. Diz o verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. E aqui o escritor aos Hebreus leva em consideração os pais segundo a carne. Sim, os pais que eles tinham. Nós que temos ainda os nossos pais, nós podemos lembrar muito bem disso. Aqueles que já tiveram os seus pais e os seus pais já partiram, podem lembrar muito bem disso. O que é que podemos lembrar? Vejamos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Veja, os filhos, quando eram corrigidos, disciplinados e muitas vezes açoitados, isso causava maior respeito. Uma das razões porque talvez os filhos hoje não respeitam os pais é a ausência da disciplina, da correção. O escritor usa essa linguagem da experiência dos pais segundo a carne, para trazer a ideia de que o respeito havia, o carinho havia. Eu lembro muitas vezes de que depois de ser disciplinado pelos meus pais, eu tratava eles com maior carinho, maior amor. É como se a disciplina me aproximasse deles.
Depois de disciplina, as coisas parece que fluíam até melhor. Abraçava os meus pais, tinha o máximo de consideração e respeito. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Veja, e então viveremos. A disciplina de Deus que nos corrige deve nos conduzir a uma maior submissão a Deus e não retruncar e não se endurecer, mas nos submetermos ainda mais a Deus, para vivermos, não só permanecermos vivos aqui nesse mundo, mas termos essa caminhada de vida eterna. Verso 10. Pois eles, aqui, os pais, segundo a carne, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, nem sempre os pais acertam nas disciplinas. Nem sempre os nossos pais, ou nós como pais, acertamos nas disciplinas. Nós analisamos as circunstâncias e, conforme parece melhor, nós corrigimos os nossos filhos. Porque aos nossos olhos parece fazer bem, por isso nós fazemos o que fazemos com os nossos filhos. Por isso sofremos o que nós sofremos nas mãos dos nossos pais. E por pouco tempo. Mas vai nos dizer, Deus, porém, ou seja, Deus, entretanto, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais nos corrigindo, nos querendo bem, a fim de que eles, nos corrigindo, tenhamos um exemplo e futuramente sejamos um exemplo. Muitas vezes os pais falam para os filhos: eu não estou te criando para isto, eu não estou te criando para ser um péssimo filho, eu não estou te criando para desobediência. Muitas vezes os pais dizem: eu não te dei esse exemplo, isso você não aprendeu comigo, meu filho, minha filha. Muitas vezes os pais trazem essas palavras de exortação, mas vejamos que nem sempre os pais segundo a carne são os nossos melhores exemplos. Infelizmente, as famílias sofrem, e sofrem de muitas maneiras, as famílias segundo a carne. Mas vejamos, nós como quem somos da família de Deus, nós somos corrigidos, somos disciplinados para um maior proveito. E para parecermos mais com nosso Pai. Para parecermos mais com o nosso Pai. Esse é o nosso maior proveito em meio aos sofrimentos. Para parecermos mais com o nosso Pai. Para sermos participantes da sua santidade. É para que nós sejamos guiados, como também foi guiado Jesus Cristo aqui neste mundo. Pois Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diz aqui também na carta aos Hebreus. E nós também devemos trilharmos esse caminho de obediência em meio às provações e aos sofrimentos.
verso 11 ao 13, ainda nos diz que o final da correção é de retidão, paz e cura. O final da correção é para a retidão, para a paz e cura. Diz no versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém está sofrendo e dizendo, coisa boa que eu estou sofrendo. Não, sente a dor, age e reage, transmite todo o sofrimento. Não é errado. Você está sofrendo e está demonstrando que você está sofrendo. Está com a cara de sofrido. Não tem nenhum problema com isso. Mas há uma grande questão aqui. Nós precisamos pensar no fim de tudo isso. Qual o propósito de tudo isso? No momento exato que nós estamos sofrendo e que os irmãos estavam sofrendo, talvez pudesse ser motivo de pensar em desistir. Mas não era isso que eles precisavam pensar. O que eles precisavam pensar era no propósito, no fim pelo qual tudo isso chegaria. No momento do sofrimento, a tristeza é a companhia. É a companhia. Porém, nós precisamos pensar no propósito pelo qual nós estamos passando por tais sofrimentos, tentações, provações. Entretanto, depois produz fruto pacífico, traz paz aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E aqui, retidão. Ele vai falar a mesma coisa nos versos 12 e 13. Retidão. É para nos endireitar. É para estarmos alinhados nos caminhos do Senhor. É para que vivamos em paz com Deus, nos caminhos do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O consolo, a paz, muitas vezes, quando nós estamos em meio aos sofrimentos, a tristeza, a dor nos acompanha, o choro nos acompanha. Mas após passarmos por todo o sofrimento, a disciplina de Deus, o que nos resta é alegria, é paz. Logo vem a bonança. E aí, nós caminhamos em retidão, nós seguimos em frente. E aí ele traz uma exortação final dizendo: por isso, restabelecei as vossas mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Ou seja, se ergam. Se ergam. Levantem-se. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, tudo que nós passamos e sofremos, e as batalhas e lutas contra o pecado, que nos assedia, que nos tenta, é para no fim das contas sermos fortalecidos, sermos erguidos, sermos forjados
perseverantes e também curados. Curados. E a palavra curado aqui também traz a ideia de não só sermos purificados de tais sofrimentos, mas também sermos aperfeiçoados. Aprendemos a vencer as batalhas. Aprendemos a vencer as tentações e os pecados. Aprendemos a lidar com os nossos sofrimentos que sobrevêm na nossa caminhada cristã. Algumas coisas nos ensinam em meio a tudo isso. Primeiro, nada de pensar que é hora de desistir por ser difícil a sua situação. Você deveria ter novos olhos para o seu sofrimento. Pense que poderia ser pior. Os nossos sofrimentos não é motivo de desistirmos, mas de ficarmos firmes e sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Segunda coisa que nós podemos aprender com tudo isso é que Deus não está tratando os seus filhos com a dor e o sofrimento para destruir e fazer desistir. Deus não está nos pressionando como que estivesse dizendo, pede para sair. Não é a reprovação, é o seu amor. Quando Deus nos reprova, Ele nos reprova no nosso erro para a gente se endireitar. Deus não concordaria com tudo que fazemos. Deus não passaria a mão em nossas cabeças dizendo, tudo bem, filho amado e querido, está tudo bem. Não, mas Ele nos corrige, nos disciplina. Isso é o seu amor por nós. Terceira coisa que nós podemos aprender, que não há ninguém confortável no pecado que seja filho de Deus. Pessoas podem pensar, está tudo tão bem na minha vida. Veja seu amor de Deus em minha vida. Alto lá, talvez essa seja uma das evidências que você não é um filho ou uma filha de Deus. Se tudo parece tão bem assim, e você não é corrigido, e você não é exortada, e você não é aprovado, você não é testado, você não é guiado pelos caminhos que te conduzem ao arrependimento. Há muitas pessoas que se sentem bem e muito confortáveis com o pecado. E essas pessoas deveriam desconfiar. Se você faz coisas erradas e acha que está tudo bem, alto lá, talvez você esteja agindo como se fosse um filho bastardo. O filho, a filha, a quem Deus quer bem, Ele corrige. Ele não deixa viver desbandado. Não deixa viver desbandado. Muitas pessoas, através da dor e do sofrimento, entendem que são filhos de Deus. Conseguem chegar ao entendimento de que ali é onde está o amor de Deus, os cuidados de um verdadeiro pai. Há inúmeros testemunhos de cristãos que quase perderam a vida, que depois de sofrerem muito, doenças, acidentes, entenderam que por meio da dor e o sofrimento, era o tempo de se aproximar mais de Deus, entender que Deus é um verdadeiro Pai, que chega a ponto de quase tirar a vida,
mas demonstra misericórdia e compaixão, a fim de que essas pessoas se alinhem nos seus caminhos. Há tentações que afligem a alma, a mente, que perturba, que traz angústias, para que assim nós cheguemos ao verdadeiro arrependimento. Há muitas pessoas que dizem: eu confesso os meus pecados, mas parece que a vitória, eu peço a Deus até, mas parece que a vitória sobre tais pecados não vem. Talvez você ainda não esteja resistindo até o sangue. Resistindo até o sangue. A vitória vem. As lutas e as batalhas passarão, mas os bastardos não prevalecerão. Os filhos de Deus são corrigidos para não fazerem o que querem da vida. Aqueles que pensam que pode fazer da sua vida o que quer, não está vivendo uma vida como filho de Deus. Os filhos de Deus são corrigidos. Deus não deixa os seus filhos viverem desbandados, fazendo o que querem da sua vida. Os filhos de Deus são disciplinados. Deus corrige. O castigo vem, o chicote desce. Mas é para o bem. É para o bem. Para viver alinhado nos caminhos do Senhor. Outra coisa que nós podemos aprender: seja submisso a Deus. As correções de Deus são para vida e para a santidade. As disciplinas de Deus não devem endurecer os nossos corações. Dizer assim: Deus não me ama, Deus não me quer bem, eu estou sofrendo tanto que parece que Deus não se importa comigo. É o contrário. Uma das maiores evidências, uma das maiores provas de que Deus se importa com você é o sofrimento, é a dor, é o castigo. Ah, Deus só pode estar me castigando, é para te corrigir. Se você é um filho, se você é uma filha de Deus, é para te corrigir, é para te fazer voltar atrás, é para que você se arrependa dos seus pecados, é para que você volte para Deus, é para que você baixe o cangote e obedeça, é para que você abra mão do seu orgulho e se submeta a Ele. É para te quebrar mesmo, e você tornar-se humilde. Dizer: Senhor, todo o sofrimento que eu estou passando, Senhor, agora eu entendo. É para que eu seja uma pessoa mais humilde, para que eu me arrependa e para que eu te obedeça. Viva nos teus caminhos, Senhor. E não agirmos como se fossem bastardos, que quando a disciplina vem, quando o castigo vem, se endurece. Eu vou me embora daqui, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja. Não é essa a postura. É sim, Senhor. Os filhos, quando são disciplinados pelos pais, devem entender: eu posso não estar entendendo o que eu estou passando, mas eu sei. Não é assim? Muitas vezes os filhos, quando estão sofrendo, não entendem porque estão apanhando do pai e da mãe. Não é assim? Mas depois eles devem entender. No final das contas, era meu pai e minha mãe querendo o meu bem. Era meu pai e minha mãe cuidando de mim. Era meu pai e minha mãe querendo me ensinar a viver como gente. Assim também Deus. Assim também Deus. Outra coisa que nós podemos aprender com tudo isso: ainda que você chore, expresse toda a sua dor, toda a sua luta contra o pecado, saiba que Deus está cuidando para o seu crescimento e saúde espiritual.
O sofrimento vem, a dor vem, as lutas vêm, as tentações vêm, mas é para que você caminhe com Ele. É para que você cresça, não é para te humilhar, não é para te desprezar, não é para te maltratar, é para que você cresça como filho, é para que você amadureça, é para que você tenha saúde espiritual, para que você seja aperfeiçoado nos caminhos de Deus e pareça mais com Jesus e com o nosso próprio Pai. Muitas vezes os filhos são corrigidos e não querem seguir os exemplos dos pais, quando eles dão um exemplo. Mas quando Deus nos corrige, é para que a gente siga Ele como nosso Pai e a gente pareça mais com Ele. É para a gente andar em santidade e não viver desbandado no pecado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor nos quebrante, Senhor. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento e a entendermos as provações, as tentações, os pecados, as nossas quedas, as nossas lutas, que é para que a gente se arrependa, para que a gente se humilhe, para que a gente seja humilde, para que a gente persevere. Não é motivo para a gente desistir, mas para continuar. O Senhor está cuidando de nós. Essa é uma das maiores evidências, maiores provas do teu amor, e que o Senhor se importa com a gente, e que o Senhor está nos ensinando a viver como verdadeiros filhos e não como bastardos. Que a gente tenha novos olhos para o sofrimento. Tudo que acontece em nossas vidas de ruim não é para nos afastar dos teus caminhos, é para que a gente te busque mais e se aproxime mais dos teus caminhos. Assuma compromisso contigo e viva nos teus caminhos, na tua casa, junto com o teu povo. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, mas continuar firmes até que Cristo volte para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.